Poucos perceberam isso, mas o presidente Bolsonaro fez uma jogada de mestre ontem totalmente sensacional. Esteve na ONU, abriu o discurso, ele já sabia que não importasse o que ele ia falar, a imprensa toda ia falar dele. Tudo que ele colocasse ali, as melhores realizações do governo dele durante os 4 anos, a imprensa ia bater, ia vir as agências de checagem, é fato, é fake, é fato, é fake. Agências que são o puro que são a pura fonte de fake news. Ele citou todos os casos de corrupção acontecido aqui no nosso país, em solo brasileiro, tudo que o PT, que o Lula, que esses nefastos, todo o sistema que eles fizeram durante anos, corrompendo, roubando, pilhando, não deixando o brasileiro de verdade ter acesso à saúde, educação, segurança, os itens mais básicos de uma sociedade. Ele sabia que todos iriam repercutir as suas falas, essa imprensa nefasta, de maneira totalmente negativa. Ele não citou o nome do Lula. Perceberam? Ele não citou. Ele falou governos passados. Não falou em nenhum momento. A imprensa se encarregou. A própria imprensa militante do Larapo, eles estão com tanta fúria e com tanto ódio no coração, tanto ódio, que eles acabam se perdendo. Eles perdem o raciocínio lógico. Quando a gente, ali no caso, quando o ser humano está com tudo isso, né, de ruim no coração, a pessoa perde o senso. E eles mesmos colocaram em todas as páginas de jornal. Bolsonaro, ali no caso, atribui a Lula os crimes de corrupção. Olha aqui, ó. Bolsonaro ressalta a melhora da economia e critica Lula em discurso. Em tom de campanha, Bolsonaro cita agenda ideológica e ataca Lula. Ele não falou o nome do Lula em nenhum momento. Quem, na verdade, cometeu fake news? Ele não falou o Lula. Mas eles já atribuem ao Lula por ser ali um ser extremamente nefasto, corrupto, não vale nada. Então o presidente Bolsonaro não precisa nem citar o nome do Larapo. A própria imprensa fez isso. Colocou, falou, divulgou o discurso dele, divulgou, de uma maneira ou outra acabou divulgando, e acabou colocando o Larapo no seu devido lugar. Um corrupto, um elemento ali podre e asqueroso, que somente fez mal e praticou todo tipo de corrupção e quer voltar à cena do crime para praticar mais corrupção e aí alimentar essas bocas nervosas da imprensa, artistas militantes, todos esses que perderam muito no governo do presidente Bolsonaro. Basta ver, é muito simples analisar. Todos que perderam mamatas, tetinhas e que não trabalhavam, ganhavam, era um caixa eletrônico, praticamente um governo petista, um caixa eletrônico, bastava digitar a senha ali que era amo Lula e chovia dinheiro nas suas contas bancárias. Essas pessoas estão totalmente acabadas. Essas pessoas, obviamente, vai apoiar o Larapo, até porque pela falta de caráter deles. Não importa a sociedade brasileira perder absolutamente tudo, desde que a conta deles estejam recheadas de muita grana pública, de muito dinheiro ali no caso do esforço dos brasileiros. Mas se você tem um governo que prioriza o povo ao invés de priorizar essa classe extremamente bizarra, o governo não presta. Se o presidente Bolsonaro, desde o primeiro ano de governo, repassasse tudo que uma Folha, que um Estadão, que uma Globo, artistas militantes, todos esses queriam, pensa que eles iam falar bem do presidente Bolsonaro? Não, porque não basta pagar, tem que ser o corrupto deles de estimação. Só que aí o presidente não seria Jair Messias Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é uma pessoa tão íntegra, um caráter tão extraordinário, que jamais ele se prestaria a esse favor. Jamais. Porque tudo que colocam contra ele são tudo vindo dessa imprensa militante, nojenta e bizarra. E é a nossa função desmascarar esses perversos. Nós, que temos o maior zelo, amor por essa pátria, por essa nação, não podemos deixar esses criminosos fazerem todos esses atos bárbaros. Todos esses atos. Tem muita informação ainda para passar. Coloquei esse conteúdo só para a gente observar a destreza do presidente Jair Messias Bolsonaro
Isso aí é fato, eles não podem negar. Vai compartilhando esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, meu vídeo e todos os vídeos bons que tem por aí que falem o nome do presidente. Compartilhe sempre nos grupos do WhatsApp e do Telegram. Compartilhe bastante. A gente furar essa bolha. Eu vou passar uma já. Nem a família do Lula vota nele. Nem a família, eu vou mostrar aqui para vocês. Nem familiares do Lula. Para vocês terem uma ideia. Então, o negócio está muito favorável para o nosso lado. Para eles estarem tão desesperados desse jeito, eles acabam se mostrando. Então vamos fazer a nossa parte, que é para realmente o voto útil vai ser do presidente Bolsonaro. Vai ser primeiro turno, meus amigos. Se inscrevam aqui no canal, deixa a gente cada vez mais forte. É fácil, rápido, simples, é de graça, meus amigos. Se inscrevam aqui, chega todos os nossos vídeos, o YouTube entende que se você se inscreveu, você gostou do conteúdo, então se inscreva. E aqui no campo de comentários, a melhor pesquisa. Não há pesquisa aqui no campo de comentários com a sua opinião que vá, ali no caso, não tem pesquisa nenhuma dessa mídia mentirosa, totalmente perversa, que vai desmentir a sua opinião. Então coloque aqui logo abaixo tudo o que vocês pensam a respeito de tudo que está acontecendo. Vamos elogiar, vamos exaltar, vamos tirar do nosso coração, em palavras escritas, tudo que a gente pensa do presidente Bolsonaro. Um homem realmente valente, então expresse aqui, meus amigos, sempre com o nome dele em evidência. Daqui até o processo eleitoral vão ser medidos diariamente quantas vezes os nomes dos candidatos são falados. O presidente Bolsonaro ganha sempre, ganha de lavada. Vamos continuar deixando assim. Eles têm as pesquisas, nós temos, né, no caso, a opinião popular, de verdade, o que o povo está pensando. Então coloque aqui, expresse aqui esse momento tão difícil que atravessa a sociedade brasileira, diante de tantos ataques, diante de tantas acusações infundadas desse sistema. É uma obrigação moral nossa defender o nosso presidente. E é fato, eu não tenho vergonha nenhuma, eles podem falar o que quiser, passador de pano, que jornalista não pode ser assim, não pode ser uma ova. Olha o Bonner lá, olha o Bonner, a diferença que nós temos a sinceridade suficiente e a coragem de falar assim, não, apoiamos sim, gostamos sim, temos um apreço pelo nosso presidente sim, diferentemente deles que apoiam corrupto, nós não, apoiamos pessoas honestas. E já mostro aqui para vocês como que está a coisa, nem a família do Larápio tem coragem de votar nele. Vocês estão vendo essa foto aqui? Essa foto que eu estou mostrando aqui para vocês? Isso aqui, no caso, meus amigos, é o tio do Lula, na visita que o presidente Bolsonaro fez lá em Garanhuns esses dias. Lembra no sábado que ele esteve na cidade do Lula, aquelas milhares de pessoas? Esse aqui é o tio do Lula. Vou colocar o áudio que acabou vazando em grupos de WhatsApp para vocês verem o que está acontecendo. Se nem a família do Lula vota nele, imagina a sociedade brasileira. Vejam. Pessoal, vocês não vão acreditar. Vocês acreditam que esse que Bolsonaro está aí é o tio do Lula, em Garanhuns? Esse chapéu de óculos, esse está sem chapéu de óculos, entendeu? Esse senhorzinho aí, foi para casa do tio do Lula, em Garanhuns. Agora olha o chefe daí que o homem foi receber. Pronto, agora lascou tudo. Nem o tio vota no homem. Aí tá serviço da peste. Só os burros mesmo vão votar agora. A família não vota, os burros vão votar. Eita, agora isso foi amor agora. Oxe, na casa do tio do cara, na terra do cara, aí lascou tudo. Vixe Maria. Vocês petistas se calam, mano. Você tá fazendo a vergonha, mano. Tá vendo? Na terra do Lula, na casa do tio do Lula, nem a família do Larápio tem coragem de votar nele. Nem a família. O presidente Bolsonaro com o tio dele em Garanhuns. Vocês estão vendo como que as coisas são? E esse áudio vazou aí para todo o Brasil. É um áudio realmente terrível pro Larápio, terrível. Porque, ó, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui tá notícia no próprio antagonista. Nem o Lula acreditou na pesquisa do IPEC, do Ibope, aliás, do Ibope, que foi divulgada na Globo na segunda-feira. Dirigentes partidários integrantes da campanha lulistas são mais conservadores e não acreditam no resultado da pesquisa da Globo. Integrantes da executiva nacional do PT e membros do QG da campanha do presidiário Lula viram com ressalvas os números da pesquisa sobre sucessão presidencial, né, que trouxe o Larápio com 47%. Nem eles se iludiram com essa pesquisa, porque eles sabem, pesquisa realmente, essa aqui que eles não conseguem ali não exibir. Com o celular hoje, meus amigos, você faz um estrago gigantesco.
Mais uma vez, os ônibus da democracia do Larápio, colocado, exposto aqui para todo mundo ver. Não são pessoas que vão ali, pessoas espontaneamente nos comícios de Lula. Todos pagos ali, no caso militantes, que são conduzidos de vários locais do Brasil para irem nesses comícios fracassados. Olha aí, pessoal, olha aí as vans que vieram tudo de fora da cidade vizinha aqui, ó. Esses carros aqui, ó. Tá vendo? Vieram tudo de cidade vizinha, olha o que é van. Vocês vão ver os ônibus lá embaixo e em volta da praça aqui de esporte. Olha aí, ó. Tá aqui. Eles contrataram os figurantes pro comício do Molusco hoje aqui em Montes Claros. Olha os ônibus aí, ó, em volta da praça de esporte aqui, ó. Vieram tudo de cidade vizinha, ó. Olha aí, ó. Tudo aí, ó. Ônibus aí, ó. Vieram todos, mais ônibus aí, ó. Olha aí, ó. Vieram todos contratados, ó, cheio de pessoas que receberam para vir fazer figuração no comício aqui em Montes Claros aí, ó. Isso aqui é praça de esporte, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Praça de esporte Montes Claros. Não é orgânico. Olha aí, ó. Aí amanhã a grande mídia vai mostrar que o comício de Lula em Montes Claros lotou. Mas eles não vão mostrar esses ônibus aqui não, ó. Que foram contratados para trazer os figurantes. Pagar o pessoal para vir no comício aqui do Lula em Montes Claros, ó. Tá aqui na Praça de Esporte, contornando a Praça de Esporte aqui, ó. Ônibus de várias cidades da região. Imagine se fosse com o presidente Bolsonaro. Ele tivesse, ali no caso, contratando ônibus para levar as pessoas até os comícios dele. Com toda certeza, a Folha, o Estadão, os principais nefastos aí, a Globo, já teriam ali feito reportagens, entrevistado várias pessoas ali, né, colocado um dinheirinho à disposição para as pessoas colocarem ali, né, por que eles estão indo e tal. Tudo isso tinha feito uma devassa na campanha do presidente Bolsonaro. Mas você que vai acompanhar o presidente Bolsonaro e está em qualquer canto do Brasil, vai de livre e espontânea vontade, por realmente amor à sua pátria, amor ao seu país. Você não vai porque você recebeu 20 reais ou 50, ou alguém te bancou um ônibus com pão com mortadela para você ir num comício do presidente Bolsonaro, não, você vai de coração. A imprensa já tinha feito um estardalhaço tão grande que era capaz, com toda certeza e com justiça, o TSE ter barrado a candidatura do presidente Bolsonaro. Que isso não é permitido, isso é manipular. Essas pessoas estão sendo pagas para participar desses comícios fracassados. Isso é um absurdo. A gente nota que a imprensa está totalmente acabada quando eles não divulgam esses fatos. Eles não divulgam essas tentativas torpes de manipular a sociedade. Porque eles querem justamente isso, manipular para eles voltarem a ganhar. O próprio TSE, com todos esses vídeos à disposição, com todos esses, que são milhares, já deveria ter tomado providência. Mas o negócio deles, o negócio do Benedito Gonçalves, o ministro do TSE, amigo do Lula, não deixar o presidente Bolsonaro exibir imagens do 7 de setembro, não deixar o presidente Bolsonaro exibir imagens de Londres, que ele esteve lá com o rei, não deixar agora, né, a nova, já entraram no TSE para barrar as imagens do presidente Bolsonaro na ONU, para barrar. Vamos lembrar que em 2014 e 2006, tanto Lula quanto Dilma usaram as imagens deles na ONU e as viagens que eles fizeram internacionalmente na campanha deles. Eles utilizaram isso. Eles utilizaram. Pergunta se o TSE proibiu em algum momento as imagens. Jamais. Jamais. E é nós que estamos errados de estar totalmente indignados com tudo isso que a gente está vendo? De jeito nenhum. O TSE tinha que ser o maior exemplo para a sociedade, até mais do que o STF. É o que dita, se bem que só aqui no Brasil tem isso, só aqui essa jabuticaba, cara, onerosa. Quando você, não tem como não lembrar, quando você vê um ministro falando que vai ligar para um candidato, ó, vou ligar, tá praticamente ali, mão no rosto um do outro, quase se beijando ali, qual a sensação que passa para a população brasileira? Qual a sensação? E o presidente Bolsonaro está errado, muitas vezes quando ele fica revoltado, e não acreditam em um monte de coisas? Gente, tá bem na nossa cara e eles não escondem, eles não fazem questão de esconder. Isso que é o mais doloroso. Porque
Porque se você não vê, ainda é uma situação, você está sendo enganado, mas você não está vendo. Mas a partir do momento que você vê e continua essa perseguição a um homem honesto, mas é o que eu falo sempre, tudo gira em torno, não somente do Larato, mas também a outra entidade tão nefasta quanto ele, chamada Rede Globo de televisão. Tudo gira em torno dessa emissora nefasta. Para garantir os privilégios dela, não tem problema você destruir uma sociedade inteira, mas a Globo tem que garantir os privilégios. E olha aqui agora, ó. TV Globo pede ao governo Bolsonaro renovação de TV por 15 anos. Já foi pediu agora, vai ser em outubro. O presidente Bolsonaro vencendo e vai vencer. São tantas coisas que a Globo deve para a justiça, deve ali nas certidões negativas e tudo mais, eles não vão conseguir juntar tudo, não vão. Então, a gente começa a notar também por que eles estão tão desesperados. Eles vão entrar no STF, o TS, eu já vou adiantar aqui para vocês, o STF vai ali no caso dar ganho de causa para a Globo. Só que com a vitória do presidente Bolsonaro e os nossos esforços têm que ser voltados para isso, nessa eleição, eles não vão ter mais tanta força. Não vão ter mais tanta força. Vai ser um processo que vai ali para a justiça. No ano que vem, mais 2 novos ministros o presidente Bolsonaro vai indicar. Mais 2 novos ministros. E a gente não sabe o que pode acontecer até lá. Não sabemos. Então vamos apoiar. A gente vai ter o nosso sonho realizado, ver esses nefastos ali fora do ar, porque o sinal é nosso. É uma concessão pública, é nosso. A Globo não pode dizer que é 100% privada, que não é uma empresa privada 100%. O mais importante, que é o sinal que chega na casa das pessoas, é nosso. E tudo isso que eles estão fazendo não tem a nossa aprovação como brasileiro, não tem. Nós não permitimos que a Globo faça essa manipulação. Um dos momentos mais tristes que eu vi durante esses 4 anos do governo do presidente Bolsonaro foi quando esse nefasto, sujo, cara de pau, aí William Bonner, um cara que não vale nada, desculpa Bonner, tá falando assim, me desculpa, eu não costumo utilizar esses termos no meu rol ali de pessoas, mas você não vale nada, você acusou um homem de um assassinato, um homem inocente, isso mostra o seu caráter, me desculpa, mas você não vale nada. Você ter coragem, somente para garantir o teu salário, garantir ali no caso os privilégios que vocês sempre tiveram, ter coragem de acusar um homem de assassinato. Você fez isso, cara pálido. Você fez isso. Você jamais, perante mais de 70% da sociedade brasileira, vai ter a sua imagem limpa. Você é podre, Bonner. Você é podre. Não vale nada. Você abafa os casos de corrupção, toda a ladroagem que o Lula praticou e vai praticar somente pelo seu próprio interesse, Bonner. Revolta, porque eu também sou jornalista. Eu também, também tenho cabelinhos brancos aqui. Graças a Deus não sou igual a você. Graças a Deus. Tenho caráter. É uma coisa que você deveria saber o que é. Lembra o presidente Bolsonaro, meus amigos, nesse vídeo? A tristeza que deu em toda a sociedade brasileira, um homem inocente sendo acusado por um elemento asqueroso de ter cometido assassinato. Sim, candidato a presidente, sabendo dos problemas, mas não espero que a patifaria fosse tão grande assim. Sabia o que enfrentar, é um desgaste para a família. É um desgaste para todo mundo da minha família, todo mundo é suspeito. Ele está tão emocionado, ele segurou, o presidente Bolsonaro segurou, mas a vontade dele era chorar. Minha família, quer prender um filho meu, quando prender um filho meu, eu vou estar satisfeito. Quem sabe agora ele capture, venha conversar conosco. Não vou conversar com você na TV Globo. Temos uma conversa em 2022. E chegou. Eu tenho que estar morto até lá. Que o processo de renovação de concessão não vai ser perseguição. Nem para você, nem para TV, nem rádio nenhuma. Mas o processo tem que estar enxuto, tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês, nem para ninguém. Essa é a preocupação de vocês. Continuem fazendo essa patifaria contra o presidente Jair Bolsonaro e sua família. Continua, TV Globo. Vocês já perderam a credibilidade do Brasil. Não se cansam.
de passar vergonha. Esse jornalismo que vocês fazem, jornalismo podre, um jornalismo podre da TV Globo, podre, canalha, sem escrúpulo. Vocês não prestam. TV Globo, vocês não prestam. Vocês escolheram a família 24 horas por dia. Só promove que está dando errado. Não tem respeito com ninguém. Defende bandidos, critica policiais. É uma canalice que vocês fazem. Uma canalice, TV Globo. Uma canalice. Fim. Esse dia, meus amigos, olha, eu vou falar para vocês, foi triste, hein? Foi triste você ver uma pessoa honesta sendo acusada injustamente, depois foi provado o negócio do porteiro e tudo mais. Não pediram desculpa. Não pediram desculpa. A cara de pau é tão grande que eles não pediram desculpas para o presidente Bolsonaro. O nível que está ali a coisa, eles não têm pudor. É realmente uma luta do bem contra o mal. A gente está vendo forças extremamente ali espirituais nefastas. Nessa hora a gente tem a noção exata que sim, existe o coisa ruim, o mal existe, o ser ali debaixo ali da terra, tal, que a gente conhece muito bem, ele existe, porque tem pessoas ruins como essas. Imagina a gente não poder frequentar igrejas, igual foi na pandemia, mas uma coisa ali totalmente a céu aberto. Sem pandemia a gente não poder frequentar igrejas, a gente não poder orar, a gente não poder rezar, a gente não poder ensinar os nossos valores, o nosso bem maior, né, que é o cristianismo, a nossa religião para os nossos filhos. Tudo isso vai ser colocado em escolas e tudo mais, porque o Lula vai vir sem limites nenhum, se ele tivesse chance. Por que eu estou falando se ele viesse? Porque essas pessoas é o que eles querem, não importa o que vai acontecer com as nossas famílias. Você imagina novamente a educação Paulo Freire nas escolas, esse método doentio, nefasto, o que está acontecendo no Chile, em diversos outros países, com crianças, eles promovendo toda essa ideologia de gênero em escolas infantis. O presidente da Colômbia ontem, na própria ONU, defendendo a liberação da cocaína. Olha se tem cabimento um negócio desse, que é para liberar geral, porque se não libera acontecem coisas piores. O presidente, eu estou falando de todos os aliados de Lula, tá bem aqui, ó. Isso aqui é o presidente da Colômbia. Outro aliado de Lula, o tal do Gabriel Boric. Olha o que aconteceu na ONU ontem. A esquerda está acabada, só eles tentam mostrar esse entusiasmo. Ele começou a falar, começou a discursar, o povo começou a sair, ó. Olha aqui, ó. Ele até deu uma respirada antes, ó. Olha aqui o pessoal saindo, ó. Não podemos, ali no caso, desistir nessa hora. A gente está falando a respeito de um criminoso tomando conta do Brasil, depois de anos, ele querendo voltar para realmente fazer o que ele não fez nos outros anos, meus amigos. É realmente uma situação difícil, porque a gente não pode pegar e largar o nosso país nesse momento. Não é a hora. São 11 dias agora, 11 dias que a gente vai ter que lutar muito, porque todo tipo de barbaridade eles vão fazer para tentar trazer o criminoso de volta sem pudor nenhum. Eu estou avisando aqui em muitos vídeos, falando, colocando. É momento da gente se unir bastante, principalmente rezar muito, muito pelo presidente Bolsonaro. Outra notícia que eu passo aqui, ó. Vocês estão vendo como está uma coisa? Ó? TSE abre a quarta ação para investigar Bolsonaro sobre os atos de 7 de setembro. O ministro do Tribunal Superior, Benedito Gonçalves, esse mesmo amigo de Lula, corregedor do TSE, abriu mais uma ação contra o presidente Bolsonaro em razão da sua participação nas manifestações do 7 de setembro. Ou seja, o presidente Bolsonaro não poderia participar do 7 de setembro. Todos os outros candidatos poderiam, menos ele.
Menos ele. Só que os outros candidatos não teve coragem de ir nas ruas. Tanto o Ciro, Simone Tebet, Soraya Tronic e o próprio Larapa. Aqui o ministro, que tem amizade com Lula, abriu a ação de investigação judicial eleitoral a partir de uma representação enviada ao TSE pela tal da Soraya Tronic. A Soraya Tronic está trabalhando por Lula, tá? E é fato. Esse negócio do União Brasil, tal, do Luciano Bivar. O Luciano Bivar não teve coragem de falar que ia apoiar o Lula, mas ele, através de Soraya Tronic, está fazendo esse serviço. Tá bem na cara. Benedito disse que, em primeira análise, constata que a petição inicial preenche requisitos de admissibilidade, ou seja, que há elementos para que a ação seja aceita e tramite no tribunal. Ele determinou que tanto Bolsonaro quanto seu candidato Braga Neto sejam intimados para apresentarem suas defesas até 5 dias. O ministro, que esteve esses dias com Lula na posse do Moraes, ali no caso, abrindo a 4ª ação pela participação do presidente da República no dia dos 200 anos de independência do nosso país. É mole? Ou quer mais? Você tem um presidente que ele não pode participar do dia da independência do teu país, da tua nação, não pode. Não pode. Porque as palavras aqui no caso do nosso querido senador, o Girão, ele falou muito bem tudo isso aqui que a gente pensa, né? Do outro lado é um corrupto, meus amigos, e a gente tem que lutar por essa nação. Veja. Essa eleição eu considero uma eleição de divisor de águas pra gente, né? O futuro dos nossos filhos e netos tá vendo? Tá para se deliberar agora, porque um passado que a gente já conhece, tenebroso, nefasto, né, que eu até entendo que pessoas que não recebem informação, não têm acesso, né, à informação, votem no ex-presidente condenado em 3 instâncias. Eu até entendo isso, né? É um processo das pessoas irem acordando para a política, mas pessoas esclarecidas, como a gente vê, declarando voto, é algo que me deixa muito constrangido, né? Porque o que o PT fez com esse país arrasou. E não só na economia, você é um especialista na área de economia, mas ele devastou princípios e valores, né? Tentando destruir a família, a vida, né? A liberdade, e isso me preocupa muito nesse momento. É o que eu estou falando aqui, não só eu, várias pessoas já se atentaram a isso, e é o fato. O Lula quer destruir todos os valores que nós temos como mais importantes na nossa vida, como essa aqui para terminar. Candidato do PSOL defende liberação da maconha e coloca boi, bala e Bíblia, isso só nos envergonha. Tá vendo a foto aqui, ó? Um dos principais ali apoiadores de Lula em Minas Gerais. Olha o Lula saudando ele aqui, ó. A foto é recente, olha aqui, ó, o Geraldo Alckmin, vocês estão vendo aí no fundo com Lula, tal, a foto de agora. Em seu jingle de campanha, o candidato a deputado federal por Minas defende a liberação tal do negócio aqui no Brasil. Ele apoia a criação de uma bancada da maconha no Congresso. Boi, bala e Bíblia, isso só nos envergonha. Agora queremos ver a bancada da maconha. É isso que essas pessoas apoiam. Coloca um trechinho aqui, meus amigos, para vocês verem. O jingle, né, a musiquinha de um dos apoiadores de Lula em Minas Gerais. E aí vou pôr o resto, tá? É isso que a gente quer? O Bonner quer isso para o nosso país. É o que o Bonner quer. Esses jornalistas militantes. Mas enquanto a gente tiver um pouquinho de força, jamais a gente vai se calar e baixar a cabeça para esses elementos. E não mostrar essas barbaridades. Compartilhe esse vídeo no Facebook, WhatsApp, no Telegram. Compartilhe bastante aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Telegram. É só pegar o link, jogar lá dentro, meus amigos. Jogue lá dentro, eu peço aí para vocês. A gente fura a bolha, passa nossas informações para mais e mais pessoas. Aproveitem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, no campo de comentários, apoio ao presidente Bolsonaro, principalmente nessa hora. Peço a participação, todo comentário aqui, 1.000, 2.000, 3.000, muito comentário a favor dele. A luta desse homem não é fácil e ele precisa muito da nossa força, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!